Bem, vamos falar do governo do Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Tá? Ele esteve aí como presidente do Brasil entre 56 e 61 e é conhecido por ter fundado Brasília, ter sido aí o cara que construiu Brasília. Ele foi prefeito de Belo Horizonte antes disso. Em Belo Horizonte ele teve contato com Oscar Niemeyer, que aí depois essa parceria com Oscar Niemeyer ele leva para a construção aí de Brasília. Tá? Uns tópicos aí sobre Juscelino Kubitschek. Ele veio de uma família humilde, uma família de ciganos. Ele se formou em medicina em Belo Horizonte. Na década de 30 ele foi deputado federal. Em 1930 ele foi deputado federal. Em 1940 ele foi prefeito de Belo Horizonte. Em 51 ele foi governador de Minas. E em 56 ele chegou à presidência do Brasil. Tá? Ele morreu em 1976 num acidente de trânsito que é atribuído à ditadura militar, ou seja, ele foi morto pela ditadura militar. Tá? Os primeiros anos aí do Juscelino Kubitschek, ele nasceu em Diamantina, então, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 62. Ele era filho de João César de Oliveira e Júlia Kubitschek. O pai dele tinha diferentes ofícios, chegou até a ser delegado de polícia, caixeiro viajante e tal. E a mãe dele, professora primária. Tá? Aos 2 anos ele ficou órfão, o pai morreu de tuberculose e a mãe dele, então, passou a cuidar dele e dos irmãos. Mesmo com uma situação financeira delicada, a mãe conseguiu pagar os estudos para ele e tal, ele conseguiu fazer medicina num seminário diocesano. Tá? Ele termina então o ensino médio, abandona ali o seminário, na parte teológica, e ingressa só na parte da medicina mesmo. Tá? Depois, quanto à carreira política dele, ele vai, enquanto deputado, ele é considerado um deputado progressista. Enquanto prefeito de Belo Horizonte, ele também foi considerado um prefeito progressista, fez várias construções, várias iniciativas que levaram ao desenvolvimento da cidade. Tá? E aí ele vai participar, então, em 1955, após a morte do Vargas, para a presidência do Brasil. Ele tinha ali apoio dos varguistas e tudo mais, ele acaba sendo eleito. Tá? Ele, então, vai ser marcado como um político desenvolvimentista, que é a parte mais importante para vocês entenderem o contexto do Juscelino Kubitschek. Ele vai ter um plano de metas, que ele vai falar o seguinte: olha, com o meu plano o Brasil vai desenvolver 50 anos em 5. E dentro desse plano de meta fica a construção de Brasília. Brasília já era uma ideia antiga, já que políticos, que estudiosos tinham para o Brasil. Tá? A ideia de tirar o centro do Brasil do litoral e levar realmente para o centro do país. Tá? No século XIX teve excursões que foram até o lugar e determinaram qual que seria o lugar ideal para a construção de Brasília. Então o que o Juscelino Kubitschek fez foi pegar lá o lugar que já tinha essa determinação para ser Brasília e construir a cidade. Construindo a cidade, ele fez muita coisa. Teve estradas, rodovias para chegar até lá. Brasília ficava no meio do nada, não tinha nenhuma cidade perto. E em mil dias, ele consegue então terminar a construção da cidade. Ele vai investir para que no Brasil tivesse fábricas de automóvel. Junto com as fábricas de automóvel, vem várias outras fábricas que são necessárias para isso. Tá? E vai investir bastante em construção de estradas e rodovias. No decorrer ali do governo dele, a sensação que os brasileiros tinham à época era a sensação de desenvolvimento. Mas a oposição acusava ele de corrupção, de desvio de dinheiro e tal. Muitas dessas denúncias nunca foram comprovadas, tá? Inclusive na ditadura mesmo, ele sofre um inquérito policial totalmente fora dos padrões que nós temos hoje. Os caras queimam ele politicamente. Mas, de fato, até hoje ninguém provou que o Juscelino, de fato, roubou dinheiro, entendeu? Desviou verbas públicas. Tá? O que é interessante a gente guardar do Juscelino, então? A ideia dele do plano de metas, desse desenvolvimento do Brasil, e a construção de Brasília. Tá? E para construir Brasília, ele pegou muito dinheiro estrangeiro, de empréstimo. Tá? Isso fez com que o Brasil contraísse uma dívida muito alta. Mas aí alguns especialistas vão falar que a dívida que o Brasil contraiu para construir Brasília
era justificada dado ao desenvolvimento que vai ser levado para o Centro-Oeste. Tá? Então, um resuminho aí do Juscelino, trouxe aqui para vocês os principais dados sobre ele. Tá bom, próximos vídeos aí eu vou estar falando do Jânio Quadros e do Jango. Até mais.